Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Meu namorado diz que é inocente. Só pra esclarecer isso, sim, meu namorado está na prisão. Não, eu não sou uma daquelas mulheres patéticas que se contentam com um presidiário porque não conseguem um homem de verdade. Mas quando vi a história de John na televisão, sabia que precisava estender a mão. Tínhamos uma conexão. No início, foi estranho enviar uma carta para um homem com quem nunca tinha falado, mas começamos com as apresentações. Contei a ele sobre mim e minha família, e ele fez o mesmo, e eventualmente desenvolvemos um relacionamento. Até percebemos que já tínhamos nos encontrado uma vez, embora nunca nos falássemos na época. Logo comecei a ansiar por suas cartas, abrindo cada uma delas com a empolgação de uma criança no Natal. Em suas cartas, ele me contou a sua história, como cresceu em uma família de classe média, fez faculdade com bolsa parcial e estudou marketing, conseguiu um emprego em vendas que lhe permitiu viajar pelo país. Coincidentemente, você deve se lembrar do podcast popular que foi assim que a polícia o pegou. Os corpos das meninas foram encontrados em locais alinhados com os lugares para onde ele viajou a trabalho. Isso e os relatos de testemunhas que os viram juntos foram o suficiente para o júri condená-los. Mas ele jura que não matou aquelas meninas, e eu acredito nele. Eu sei o que isso parece, mas ele não é o tipo de pessoa que machucaria alguém. Em suas cartas, ele se abriu comigo e eu vi sua bela alma. Ele me contou como foi incrível ter encontrado uma garota gentil e bonita que conseguia ver através das notícias quem ele realmente era. Ninguém nunca me chamou de linda antes, mas mandei uma foto e ele disse que percebeu pelo meu sorriso o quanto eu era especial. Ele disse que provaria sua inocência e que, quando saísse, poderíamos ficar juntos. E eu sei que vamos. É difícil estar com ele às vezes. Meus amigos dizem as coisas certas, mas posso senti-los me julgando. Que tipo de pessoa desistiria de tudo por um relacionamento à distância com um homem que provavelmente não sairá da prisão por décadas? Que tipo de vida é essa? Mas eles não entendem. John é um homem incrível. Ele é bonito, inteligente e engraçado. Ele se lembra do meu aniversário e pergunta sobre minha família. Ele é o tipo de homem em que as mulheres se atiram. E ele me escolheu. No fundo, sei que fomos feitos para ficar juntos e não poderia dizer isso se achasse que ele era um assassino. Então, como ele poderia ter matado aquelas mulheres? Não é como se elas pudessem morrer 2 vezes. Eu sou babá no apocalipse zumbi e sou imune. As pessoas estão mudando há mais de 1 ano. Não temos certeza de como começou, apenas que uma vez que você está exposto, é isso. A transformação não acontece imediatamente, isso é parte do motivo pelo qual é tão assustador. Há cerca de 1 semana entre a exposição via mordida e a conversão total. Uma semana cheia de pavor, de pústulas sangrando e pele enegrecida, de feridas na boca e olhos vazando, até que você finalmente expire e ressuscite para espalhá-lo você mesmo. Durante toda a semana, a vítima sabe o que está por vir. É inevitável. Pior ainda, eles sabem que não poderão proteger seus filhos depois que eles mudarem. Mas é aí que eu entro. Sabe, a transformação sempre acontece. Para todos. Exceto eu. Os médicos não sabem se é o meu cheiro que os afasta ou algo estranho no meu sistema imunológico que torna impossível para mim pegá-lo. Talvez ambos, mas o que quer que seja, me torna invisível para os zumbis. Então, tenho um novo emprego no apocalipse como uma espécie de enfermeira.
É um trabalho importante o suficiente para que eu tenha meus próprios guarda-costas e um veículo blindado junto com ele. Você vê, eu carrego os filhos das pessoas para segurança. Proteja os bebês de terem seus cérebros comidos enquanto são transportados para nossas cidades muradas. Eu conforto os pais enlutados em seus momentos finais de lucidez antes de eu desaparecer de vista. Estou levando a criança de hoje em um carrinho de bebê perto do meu peito enquanto caminho para o carro. Seu corpo minúsculo envolto em uma das minhas camisetas para esconder seu cheiro e outra camisa por cima para escondê-los de vista. Seus cílios perfeitos tremulam enquanto chupam uma chupeta, acalmado pelo meu batimento cardíaco. Eu tenho uma variedade de coisas comigo para ajudar a mantê-los quietos e calmos, mas descobri que um pouco de açúcar puro é mais eficaz e não tem nenhum efeito colateral. É um bom trabalho, e meu trabalho é significativo. Sei que eu estou contribuindo para um futuro melhor e mais brilhante. No entanto, a pior parte é passar pelos pais que não podem pagar pelos meus serviços enquanto imploram para que eu leve seus filhos. Mas se tem uma coisa que sobreviveu ao fim do mundo, é o capitalismo. E ninguém trabalha de graça. Meu pai foi o homem mais assustador que eu já conheci. A minha primeira memória é tentar desesperadamente abafar os gritos do meu irmão. Meu pai está se elevando sobre nós, gritando que devíamos calar a boca. Chorar sempre deixava papai com raiva. Tudo deixava ele com raiva, na verdade. O velho filho da puta morreu anos atrás, mas ele continua sendo uma parte de mim. Eu sou uma garota com raiva. Não é fácil amar. Eu nunca tive um namorado. Eu nunca tive amigos, na verdade, exceto meu irmãozinho. Ele é o funcional. Nem se lembra de metade das coisas que papai fez conosco. Só meio que bloqueou, eu acho. Ele é capaz de viver. Ele tem muitos amigos. Ele até conseguiu se apaixonar e tiveram uma menina. Eu sempre quis filhos, só que nunca tive a chance. O ciúme estava me consumindo, mas eu não estava realmente com raiva do meu irmão. Eu entendi porque todo mundo preferia ele a mim. E ele é o único que já me amou. Isso é, claro, até a noite em que ele me pediu para tomar conta do seu filho. Ainda me lembro de seus gritos, o terror em seus olhos, o sangue no berço, ele tentando tirá-la para salvar sua única filha, para fazê-la respirar novamente. Você já viu alguém fazendo massagem cardíaca em um bebê? Não funciona. Eu apenas fiquei parada e assisti. Tudo. O julgamento foi um borrão. Eu mal ouvi minha sentença. Mesmo agora, a única coisa em que consigo me concentrar são as cartas do meu irmão. Ele me odeia por matar sua filhinha, mas manteve contato. Afinal, houve um tempo em que éramos a única coisa boa na vida um do outro. Ele sabe que eu o salvei naquela época. Um vínculo como esse não se desfaz. E assim, ele continua escrevendo. Eu seguro essas cartas, cada palavra sobre ele se recuperando. Ele vivendo, ele prosperando novamente. Foi uma pequena faísca, uma confirmação de que fiz a ligação certa. Isso é, até que eu vi o que ele escreveu ontem. Eu vou ser pai de novo. Larguei a carta rapidamente. Eu estava me sentindo mal. Meu pai era o homem mais assustador que já conheci. Até que cheguei na casa do meu irmão naquela noite fatídica e o vi de pé sobre o berço, coberto de sangue. Cala a boca, ele sussurrou. Cala a boca, cala a boca, cala a porra da boca. Eu tentei resolver. Ele apenas continuou com o olhar distante, murmurando, e quando terminei, ele já tinha acabado com todo aquele barulho. Então eu assumi a culpa. Eu peguei a sentença. Ele era meu irmãozinho, e ele tinha uma vida para viver. Ele é um bom homem, é um homem gentil. Um momento foi o suficiente, e ele nem se lembra disso. Mas tenho certeza de que, quando seu próximo filho chorar, meu pai vai acordar mais uma vez.
gêmeo do mal. Eu sou o verdadeiro, gritou para mim o homem que poderia ser Henry. Não, eu sou o verdadeiro, o homem com quem você se casou, exclamou o outro que também poderia ser o Henry. Olhei para eles de um lado para o outro, com o rifle de caça em punho. O noticiário nos alertou sobre o aparecimento das cópias, mas nunca pensamos que isso aconteceria conosco. Henry insistiu que eu aprendesse a usar a arma que ele comprou, embora soubesse que eu odiava a ideia de armas. Olhando entre eles, ambos tinham o mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas, a mesma gravata estúpida da qual eu sempre pedia para ele se livrar, os mesmos olhos cheios de desprezo, a mesma voz parecendo zangada por eu ter demorado tanto para decidir. Respirei fundo e tentei firmar meu aperto. Droga, Emily, você não consegue diferenciar o seu marido de uma cópia? O primeiro gritou. O segundo parecia que ia gritar também. Então, falou com uma voz suave que eu não ouvia há anos. Eu não vou mais pedir para você fazer bife com purê. Eu sei que você odeia isso. Eu vou parar de comparar você com a minha mãe também. Isso não é justo com você. Eu vou pedir desculpas ao Glenn por expulsá-lo depois que ele se assumiu para nós. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor. Por favor. Você é um idiota. O primeiro gritou de alegria. Eu ouvi dizer que essas cópias eram fracas, mas eu não pensei que você seria tão fraco. Agora a Emily sabe muito bem qual de nós é o verdadeiro. Eu pisquei e balancei a cabeça lentamente. Sim, eu sei. Eu sei qual deles é o meu verdadeiro marido. E então eu atirei nele. A cópia estremeceu com o som, parecendo que esperava ser o que receberia o tiro. Ele olhou e depois soltou um suspiro profundo. Ele se levantou e olhou para mim com preocupação enquanto eu jogava a arma no chão. Ele se aproximou e colocou as mãos em meus ombros e perguntou com uma voz que eu desejava ouvir mais uma vez. Você tá bem? Balancei a cabeça novamente, tremendo, e olhei para ele. Eu vou denunciar você a todos se estiver mentindo sobre as mudanças. Eu não consigo imaginar que fui a primeira a cometer o erro de atirar no cara errado. A cópia balançou a cabeça e sorriu calorosamente. Não, claro que não. Ainda é arriscado, mas é muito mais fácil para nós quando nos tornamos pessoas e a versão antiga não fará falta. E sempre podemos atribuir a mudança a uma perspectiva diferente depois de tal provação. Ele tirou a gravata e fez uma careta. Depois, jogou no chão. Bem, ninguém reclamou até agora.